Tutorial de como fazer um skin fade. Primeiro, marcando com a máquina de acabamento na reseção baixa, eu marco com a máquina de acabamento ao contrário, fazendo essa marcação um pouco mais larga. E passando do final da orelha, eu desço um pouco a máquina. Eu já fiz um lado do corte e agora estou fazendo o outro. É sempre bom trabalhar primeiro um lado do corte e depois fazer o outro. Depois que fizer a marcação com a máquina de acabamento, a gente vai com o pente 2 baixo, subindo ele em movimento reto. Nesse corte, pessoal, a gente vai deixar bem pouca aresta. Então a gente vai subir com o pente 2 baixo em movimento reto e deixando bem pouco ali de aresta. Não vai deixar aquela aresta muito cheia. Skin fade, pessoal, é aquele degradê mais raspado na pele, ou seja, um degradê navalhado, um degradê na shaver. Esse daqui a gente vai fazer na navalha. Com o pente 2 da mesma forma, quando passa do final da orelha, a gente também desce a máquina. Depois do pente 2, a gente vai com o pente 1,5 alto, subindo ele, ó, fazendo o movimento em C até bem próximo do topo. E nesse degradê aqui, a gente não vai trabalhar com mais nenhuma marcação, somente essa da máquina de acabamento. E vamos trabalhar com o degradê de cima para baixo. Para o dia a dia, essa técnica é muito boa, porque a gente não trabalha com marcações e como a gente não vai precisar fazer marcações, a gente consegue fazer um corte mais rápido. Então facilita muito para a gente trabalhar no dia a dia, porque a gente não trabalha com marcações e assim a gente consegue finalizar o corte mais rápido. Depois do pente 1,5 alto, a gente vai com o pente 1,5 intermediário, subindo até próximo do pente 1,5 alto. E chegando próximo, a gente também vai fazer o movimento em C. Reparem que eu subo até bem próximo mesmo, pessoal. Quanto mais próximo a gente subir do pente anterior, melhor, porque vai ficar mais espaço ali para a gente trabalhar com a zero e a máquina de acabamento. E também fazendo da mesma forma com todos os pentes. Sempre que passar do final da orelha, a gente desce um pouco a máquina. E nesse corte, eu não vou utilizar os pentes na baixa, somente o pente 2 baixo, mas os outros pentes eu não vou utilizar na baixa, somente na alta e intermediária, somente o pente 2 que foi na baixa e a 0 que a gente vai utilizar na baixa, mas os outros pentes não. Depois de passar o pente 1,5 intermediário, a gente vai com o pente 1 alto, subindo ele até próximo do pente 1,5 intermediário. Chegando próximo, a gente também vai fazer o movimento em C. Deixa aí nos comentários se você trabalha com degradê de cima para baixo ou de baixo para cima. Lembrando que das duas formas a gente consegue chegar no mesmo resultado. Então deixa aí nos comentários se você gosta mais de trabalhar com degradê de cima para baixo ou de baixo para cima, com marcações ou sem marcações. Interage aí nos comentários. E se for novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho das notificações, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal para você. Tutoriais de corte de cabelo, vlogs de barbeiro, dicas de barbeiro, tudo feito para você. Então se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Depois que a gente passar o pente 1 alto, a gente vai agora com o pente 1 intermediário, utilizando mais os 4 dentes da máquina. Como vocês estão vendo, eu não estou utilizando a máquina por completo, subindo até próximo do pente 1 alto. Chegando próximo, eu também faço o movimento em C. Reparem que não está ficando marcações. Por quê? Porque eu estou atento até onde que eu devo subir cada pente. Então é muito importante a gente prestar bem atenção para não subir mais do que deve e terminar criando alguma marcação que possa ser ruim de remover depois. E se você ainda não me segue lá no Instagram, tá aparecendo aí abaixo para você, vai lá dar uma conferida que eu também posto muito conteúdo lá. Depois do pente 1 intermediário, a gente vai com o pente meio alto, também utilizando somente os 4 dentes da máquina, subindo até próximo do pente 1 intermediário. Chegando próximo, a gente também vai fazer o movimento em C. Reparem que tá ficando um bom espaço ali para a gente trabalhar com a 0. A gente tem que saber até onde que a gente tem que subir cada pente, mas a gente também não pode ficar com medo de subir os pentes, porque senão vai ficar ruim para a gente remover a marcação da máquina de acabamento e de trabalhar ali com a 0. Então vejam que ficou um bom espaço ali para a gente trabalhar com a máquina de acabamento e também com a 0.
Depois de passar o pente meio alto, a gente vai agora com o pente meio intermediário, também utilizando uns 4 dentes da máquina, subindo até próximo do pente meio alto. Chegando próximo, a gente também vai fazer um movimento em C. Com o pente meio, pessoal, eu só estou usando mais a lateral da máquina, não estou usando a máquina completa. É uma técnica muito fácil de fazer, pessoal, só é você praticar. A gente vai dominando a técnica com a prática. E essa questão, pessoal, de fazer o degradê primeiro de um lado para depois fazer o do outro, é a forma que eu acho mais fácil de fazer, né? Eu acho melhor também, porque a gente foca primeiro em fazer um lado completo e depois fazer o outro lado. Eu acredito que facilita muito. Eu já fiz degradê trabalhando os dois lados ao mesmo tempo, ia passando os pentes que eu passava em um lado, eu já ia passando no outro também, só que dessa forma eu achei mais fácil e mais rápido. Então hoje eu primeiro faço o degradê de um lado e depois é que eu faço do outro. Depois do pente meio intermediário, a gente agora vai trabalhar com a zero. Primeiro com a zero alta, também utilizando mais os 4 dentes da máquina, esticando bem a pele do cliente e subindo até próximo do pente meio intermediário. Reparem que com a zero eu já não estou subindo tanto e ficou um bom espaço ali para a gente trabalhar com a zero. Se eu não tivesse subido bem os pentes, ia ficar difícil para remover a marcação da máquina de acabamento. Reparem que com cuidado eu vou subindo a zero alta até próximo do pente meio intermediário, e quando chega próximo a gente faz também o movimento em C, e sempre que passar do final da orelha a gente desce um pouco a máquina. Depois que passar a zero alta, a gente vai agora com a zero intermediária, também utilizando mais a lateral da máquina ali, os 4 dentes, esticando bem a pele do cliente, porque assim a gente fica com um pouco mais de espaço para trabalhar. E subindo a zero intermediária até próximo da zero alta. Quando chegar próximo, a gente faz um movimento em C. Reparem que a gente começou a trabalhar do pente 2 e já estamos na zero e não criamos nenhuma marcação. Se você está curtindo essa técnica, deixa o like aí, interage aí também nos comentários, que isso vai nos ajudar bastante, e também compartilha esse vídeo com os amigos para fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Depois que a gente passar a zero intermediária, a gente vai agora com a zero baixa, da mesma forma também esticando bem a pele do cliente e utilizando somente a lateral ali da máquina, os 4 dentes, subindo a zero baixa até próximo da zero intermediária. Quando chegar próximo, a gente faz o movimento em C. Reparem que o espaço já está menor ali para a gente trabalhar com a zero baixa. E reparem que ficou a marcação ali da máquina de acabamento. Com a zero baixa não saiu a marca por completo da máquina de acabamento. Por qual motivo? Porque a gente fez a marcação com a máquina de acabamento ao contrário. E quando a gente faz com a máquina de acabamento ao contrário, a gente tira um pouco mais do que quando passa ela normal. Então a gente vai agora com a máquina de acabamento normal para remover de vez essa marcação, esticando bem a pele do cliente. Eu também só utilizo mais a lateral ali da máquina e somente em cima da marcação. E reparem que a marcação já vai sair por completo. Então não tem segredo, pessoal. E quanto mais baixo os pentes, mais cuidado a gente tem que ter, porque é mais fácil de criar uma marcação. E já vou pedindo desculpa aí também, pessoal, se no decorrer do vídeo ficou a imagem às vezes um pouco embaçada, porque às vezes por causa da iluminação aí o celular fica às vezes tirando o foco do corte. Quando eu vou trabalhar com a zero e com a máquina de acabamento, eu gosto de utilizar essa escovinha, ajuda muito. Se eu não tiver enganado, eu comprei ela por 14 ou 15 reais, eu não lembro ao certo quanto foi, mas foi nessa faixa de preço. Reparem que passando a máquina de acabamento normal, a marcação já está saindo por completo. Depois que a gente tirar de vez aquela marcação que a gente fez com a própria máquina de acabamento, a gente vai agora com a máquina de acabamento ao contrário, passando ela ali na parte de baixo
somente para preparar aquele cabelo ali para a gente passar a navalha. A gente fazendo dessa forma, quando a gente passar a navalha, não vai ficar marcações. Lembrando que a sua máquina tem que estar bem regulada. Depois passei o creme ali na parte de baixo para começar a passar a navalha. Eu sempre utilizo algum papel toalha ou algum guardanapo para tirar o excesso de cabelo que fica ali na navalha, sempre passando com cuidado, esticando bem a pele do cliente e sem forçar muito a navalha no cliente. Como eu falei, ó, eu tô passando a navalha e não tá ficando marcações, porque eu passei a máquina de acabamento ali ao contrário, já para preparar ali para a gente passar a navalha, e a máquina de acabamento também tá bem regulada. Às vezes você pode ter dificuldade de remover uma marcação e o problema tá na regulagem da máquina. Se a sua máquina de corte e a sua máquina de acabamento não tiverem bem regulada, pode ser que você tenha dificuldade de remover a marcação. Para finalizar, eu passei a tesoura de desbaste ali na parte da aresta para dar uma sombreada melhor. E esse foi o resultado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aí, interage nos comentários que isso vai nos ajudar bastante. E até o próximo vídeo. Valeu!